Espero que você seja grandemente abençoado com essa palavra. Se inscreve aqui, deixa o teu like, ativa o sininho e não esqueça de deixar um comentário. Gente, bom dia, graça e paz. Que honra estar aqui. Eu agradeço ao pastor Fábio, a honra do convite de estar aqui compartilhando essa palavra com vocês. De fato, o pastor Samis falou, quando a gente tem um filho, e que filho lindo, Você concorda comigo? Que igreja maravilhosa, e eu sou feliz demais por estar aqui, juntamente com o Judivan e com vocês. Obrigada, pastor Fábio, por essa honra de compartilhar a palavra com vocês, viu? Me sinto muito honrado. E eu quero falar com vocês, abre a sua Bíblia no Salmo 37, por favor. Vamos ver aqui como o Espírito Santo vai fluir para nós. Eu só sei que eu quero tudo que Ele tem para mim hoje. Salmo 37, verso 18, ele diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. E no verso 19 ele diz: não serão envergonhados nos dias mal. Ou nos dias do mal. E nos dias da fome se fartarão. A Bíblia não está dizendo que quando chegar uma crise ou uma dificuldade difícil, você vai passar necessidade. A Bíblia está dizendo que ainda que tenha dias de fome, você vai se fartar. E eu vou dizer, você não vai comer só na medida, você vai comer para gofar. Aleluia. Queridos, eu vou te dizer, eu nunca vi na Bíblia, estudando a palavra, Deus ter um comportamento igual com todo mundo. Ele sempre mostra que o comportamento dele, para quem tem uma aliança com ele, é diferenciado. Eu não sei se você já viu isso. Entende? Nós temos uma aliança de sangue com ele, querido. Eu vou dizer uma coisa para você, você não vai ser envergonhado. E sabe, está se falando de Cristo, está se falando de coisas, mas esse é o tempo que você vai se fartar. Graças a Deus por isso. Amém? Agora, você sabe que teve um tempo muito difícil na antiga aliança, quando houve uma fome terrível sobre a terra, e Elias, disse, olha, 3 anos sem água, 3 anos, aquela fome que houve, você conhece muito bem a história. Mas uma coisa Deus falou com Elias, na hora que ele disse, ele estava falando com Acabe, e ele disse, tão certo como vive o Senhor, não vai cair água sobre essa terra. E Deus deu uma ordem a ele. Deus disse, olha Elias, vai para o ribeiro de Querite. Agora, queridos, olha, Deus não mandou Elias ir abrir uma igreja. Deus não mandou Elias ir falar nada. Deus disse, vá curtir a paisagem, que tem água fluindo lá para você. E não foi só isso não, Deus ainda disse assim para ele, onde eu ordenei a corvos que te alimentam. Você sabe que a Bíblia tem provisão sobrenatural registrada? E quem ordena a provisão sobrenatural é Deus. Oh, meu Deus do céu. A minha pergunta é, você pensa que sua provisão só vai vir na força do seu braço? Ou Deus mudou para não ordenar a provisão sobrenatural para você? Aleluia. E quando o ribeiro secou, ele disse de novo, para ir para a casa de uma viúva, ele disse assim, onde eu ordenei a uma viúva que te alimenta. Querido, se prepara, porque nós estamos no tempo onde Deus vai ordenar coisas sobrenaturais. Diga, esse é meu tempo. E o que é que eu quero falar com você hoje? Que prosperidade na nossa vida não é um milagre, é um resultado. São resultados, eu estou provando de resultados e você também, no nível que você está. Então o que eu quero pregar para você hoje, para que você não se sabote na área da prosperidade. Amém? Diga, eu não vou mais me sabotar. Rosana, é possível eu me sabotar ao ponto de não viver a prosperidade que Deus tem para mim? É possível. E sabe, porque tem pessoas que pensam, queridos, que Deus não nos fez participantes do nosso futuro, não. Sabe, tem gente que acha assim, quando Deus quiser, se Deus quiser. Sabe, colocando na conta de Deus algo que Ele não te deve. E aí as pessoas ficam colocando na conta de Deus, como se o resultado que Ele tivesse foi porque Deus quis. E eu quero te dizer hoje que Deus te fez participante do teu futuro. E quando você sabe que é participante do seu futuro, a forma como você vê o futuro te dá uma disposição ou uma indisposição de avançar. E eu quero te dar hoje todo
o que eu puder, abrir teu entendimento para te dizer o que Deus tem para você desfrutar nessa terra. Amém? Glória a Deus por isso. E amados, olha, acredite, você não escolhe como nasce, mas você escolhe como fica. Diga comigo, eu não escolho como nasço, mas eu escolho como as coisas ficam para mim. Então eu acredito que hoje você vai tomar boas escolhas. Vai ter boas escolhas. E o que é que eu tenho que fazer, Rosana? Busque em primeiro lugar o reino, ou o jeito de Deus fazer as coisas. Que quando você entender o jeito de Deus fazer as coisas, todas elas vão ser acrescentadas. Só não vai funcionar do jeito que eu quero. Mas do jeito que Deus estabeleceu para ser, meu amigo, se você acionar, você vai obter os resultados. E eu quero nessa manhã falar sobre isso, sobre o jeito de Deus fazer as coisas. E por falar do jeito de Deus fazer as coisas, eu quero falar sobre generosidade real. Se eu fosse você, tinha se animado mais. Mas eu vou dar outra oportunidade. Eu vou falar sobre generosidade real. E por que eu quis que você se animasse mais com isso? Porque, queridos, um dia houve um culto de ações de graças na casa de Lázaro, lá em Betânia, sabe? Na época que Jesus estava aqui como pastor pregando a palavra, e Lázaro foi ressuscitado, e decidiram fazer um culto de ações de graças. Você já deu um culto de ações de graças? Às vezes a gente compra uma casa, um carro, vamos fazer um culto de ações de graças. E Maria, Marta, Lázaro decidiram, os discípulos estavam lá, vamos fazer um culto de ações de graças ao Senhor, bora. Aí teve o louvor, como teve aqui. A adoração, eu imagino Jesus pregando a palavra, aí chega a hora da oferta. Diga comigo, chega a hora da oferta. Sabe por quê? Porque oferta e dízimo é objeto de culto. Aleluia, não está fora do culto. E de repente, queridos, se levanta uma pessoa que se incomodou profundamente, porque Maria foi ofertar o seu melhor. Entende? Porque Judas, ele queria que Maria se sentisse mal em dar, mas ele não se sentia mal em roubar. E acontece isso. Tem pessoas que se sentem mal até na hora que a gente está falando sobre isso. Mas eu quero te dizer, não se sinta mal das pessoas serem generosas. Aleluia! Porque cada um vai ter o resultado que precisa ou que deseja nessa área de prosperidade. Porque Deus fez você participante do seu futuro. E a partir de hoje você não vai mais se sabotar. Amém. Aleluia! Diga comigo, generosidade real. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Reis, capítulo 10. Aleluia! Deus é bom e paga bem. 1 Reis, capítulo 10, verso 1, diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvindo a fama de Salomão, diga comigo, a rainha, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados, diga comigo, carregados, de especiarias, muitíssimo ouro. Você pode dizer, enche a boca de ouro. Você já prestou atenção que você combina com o que é bom? Amém. Ou não? Sim. Graças a Deus. Pedras preciosas, diga comigo, pedras preciosas. Compareceu perante Salomão, que era o rei, né? E lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Verso 10. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irã, os navios que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de santo e pedras preciosas. Queridos, eu li esse texto domingo passado, eu tomei um choque, porque tem texto que é assim, você lê não sei quantas vezes, mas tem dia, né? É aquela história, Deus é bom, mas tem dia que ele se supera, né? E eu estava lendo esse texto e eu tomei um choque. Eu digo, peraí, aqui está falando de uma generosidade real, de rainha para rei. Porque hoje em dia, meus irmãos, quando vai nascer a mulher está grávida, já começa a princesa, o príncipe. Querido, se você se considera da família real, haja como tal. Amém. Aleluia. Aleluia.
Não só nas placazinhas, na porta da maternidade ou do quarto do seu filho, de uma coroa, mas principalmente no dar. Amém. Amém. E aí, eu tomei um choque, porque tem coisas que a gente toma um choque de realidade. Eu não sei quantos de vocês já subiram uma escada que chegaram morrendo lá em cima, com a língua para fora, e você toma um choque de realidade. Rapaz, eu preciso emagrecer. Eu preciso fazer alguma coisa. Já aconteceu isso? Por exemplo, você recebe um extrato do talão, do cartão, aí você olha, bum! Aí você diz, eu preciso fazer alguma coisa. Já aconteceu? Ou uma foto que você vê, que você vai se acostumando com sua aparência, um dia você vê uma foto e você percebe que o problema não está na máquina. Né? Aí você toma aquele choque de, eu preciso fazer alguma coisa. Foi o que aconteceu quando eu li esse texto. Eu digo, eu preciso fazer alguma coisa nesse quesito de realeza. Diga comigo, realeza. Pode fazer assim, não é pecado não. Amém? E aí, o que é que eu acho lindo nessa passagem? É porque se você já leu, você vai ver que a rainha de Sabá chegou, pastor Fábio, lá para visitar Salomão com aqueles camelos carregados de coisa, encostou lá na porta de Salomão, não arriou logo a bagagem não. E foi olhar como era o templo. A Bíblia diz que ela olhou como ele colocava a mesa, como o povo se vestia. Queridos, quando ela viu toda aquela excelência, foi que ela liberou a oferta. Sabe qual é a lição que eu te disse? É que a gente não oferta para pagar conta. Porque tem gente na igreja, pastor Fábio, que é tão pronto. Se tiver um buraco no chão, vamos fazer uma oferta, bora. Mas quando está tudo bem, aí diz, não, mas a igreja não está precisando. Oferta não é para pagar conta. Oferta é para abraçar uma visão. Por isso que tem muita gente ofertando sem ter resultado. Sabe, querido? Porque não está entendendo como é que se oferta. E você não oferta porque se precisa. Oferta, amado, para abraçar a visão que uma liderança tem. Aleluia. E essa mulher, ela ofertou desse jeito, não foi porque o templo de Salomão estava caindo nos pedaços, não, precisando pagar água, luz, sabe, cortar a luz. Não foi nada disso, amado. Foi porque estava tudo tão excelente que ela entendeu, a excelência atrai o excelente. E o que eu tenho de melhor vai ter que vir para cá. Oh, glória a Deus. Sabe que eu já ouvi de pessoas? Não dou o dízimo na minha igreja não, porque ela já está toda, a roça não está perfeita. Né? Eu dou em tal canto. E eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos, ele não diz, mande. Porque faz parte do seu culto a Deus. Depois não entendo porque está num saquetel furado. O dinheiro chega, não sei o que eu fiz. Deixa eu dizer, o dízimo é uma costura no fundo do saco. E eu vou falar muito de oferta hoje, mas não se oferta sem dar dízimo, não. Não, Rosana, eu não dou dízimo, mas eu dou oferta. Querido, dar oferta sem dar dízimo é tirar uma oferta de um dinheiro roubado. A semente é bichada. Vocês estão aqui mesmo, não estão? Pois receba tudo. Amém. Glória a Deus. Então, o que é que aconteceu? A rainha de Sabá simplesmente abraçou aquela visão. Você sabe que o pastor de Teresina tem uma visão de ir para um prédio próprio? Onde será que está a oferta? Não ouvi, não. Está no bolso de alguns? Oh, glória. Generosidade real. Amém. E aí, a Bíblia diz assim, desta madeira de sândalo, fez o rei balaústes para a casa do Senhor e para a casa real. Você sabe que você está na casa real? O primeiro texto que a gente leu, Deus assiste na congregação divina no meio dos deuses. Querido, vamos se comportar como tal. Diga, eu não sou miserável. Eu não sou mendigo. Eu não sou pobre. Aleluia. Diga, eu faço parte da realeza. Oh, aleluia. Disse que ele fez para a casa real, como também harpas, alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali. Queridos, olha, nesses últimos dias, nesse tempo que a gente está vivendo, não caia na bobagem de reter. Esse é o tempo que tem que chegar a oferta para aqui, como nunca chegou antes. Se você for sabido, você vai pegar essa visão. Amém? Nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Aí, o que é que eu percebo aqui? É que
como o rei Salomão pegou a oferta e fez instrumentos e fez isso. Querido, a rainha de Sabá voltou para a terra dela. Mas sabe que os cultos ao Senhor lá no templo continuou? E a presença da rainha não estava lá. Mas todas as vezes que se tocava aquelas harpas, a presença dela estava ali. Meu Deus do céu. Eu vou te dizer, queridos, você hoje pode ver a igreja de Teresina nessa excelência. Mas você sabe que talvez as pessoas que contribuíram para chegar até aqui nem estejam aqui. Mas a semente delas estão. Aleluia. Talvez ela não esteja nessa manhã sentada aí como você está. Mas a presença dela está em forma de semente. Amém. E foi isso que aconteceu. Agora, vamos para o próximo versículo, que é da generosidade real. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Então, a rainha chega para ofertar ao rei. E o rei recebe e devolve. Porque o reino de Deus é assim. Diga comigo, o reino de Deus é assim. É assim, não tem outro jeito de funcionar, amém? E aí ele diz assim, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Você pode dizer isso comigo? Generosidade real. Querido, se existe uma generosidade real, existe uma que não é real. Concorda? E o que é que eu vejo aqui? Diz que ela voltou para a sua terra com os seus servos. O que é que eu percebo aqui? É que quando Jesus nos constituiu reis, porque Jesus naquela cruz, ele não veio só nos dar algo, ele veio nos tornar algo. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele nos tornou reis para o nosso Deus e Pai. Ou seja, quando diz que ele é rei dos reis, é porque ele é um rei que nos tornou reis. Através do seu sangue. Então, se a rainha de Sabá tinha com o rei Salomão, de rainha para rei, de rei para rainha, sabe que quando você oferta, é exatamente isso que acontece, de você para o rei. Mas se o rei Salomão pôde satisfazer os desejos do coração da rainha, que dirá o rei Jesus? Ou você acha que as coisas vão acontecer na sua vida se você não ativar esse princípio poderoso? Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, não adianta a gente estar rachando o bico de confessar. O Senhor satisfaz os desejos do meu coração. O Senhor satisfaz. Sim, e você está satisfazendo ao dele? Aleluia. Aleluia. Porque o reino de Deus, querido, é no tocante ao dar e a receber. Deixa eu te dizer, a aliança é isso. A aliança, diga comigo, é dar e receber. Eu casei com meu marido, fiz uma aliança com ele. Casamentos onde só um dá e só um recebe, acaba. Sabe por quê? Porque um dá e o outro é sanguessuga. E no reino de Deus é a aliança. Eu dou e eu recebo. Eu reconheço e sou reconhecido. Eu honro e sou honrado. Agora eu quero te dizer, querido, o que é que tu tem que possa dar a Deus se Ele não já te deu primeiro? Não é verdade? Imagina eu dar eu pego esse iPad e dou de presente ao pastor Fábio. Se ele tirar só a capa e me devolver, ele está dando o dízimo. Está fazendo nada demais. Mas se ele decidir, não, eu vou dar tudo, sabe? Vou reconhecer Rossana, eu vou dar tudo. Pega o iPad, bota num pacote de presente e me entrega. Ele está fazendo o quê? Diga comigo, nada demais. Então, ainda que você dê tudo que você tem, você não está fazendo nada demais, porque o teu tudo foi ele que deu. Então, não se ache. A minha oferta. Não, querida, é tudo dele. Você só está administrando. Aleluia. Amém. E aí a gente percebe, não é? Isso no meio dos reis. Tipo, o rei Davi pegou do seu tesouro real para ofertar ao rei. Aí ele disse, ontem foi quem leu? Valquíria, né? Ela disse, ele reconheceu, o que é que eu posso dar ao Senhor se ele já não me deu mesmo primeiro? Meu Deus do céu. Aleluia. Não é assim, gente. E a gente precisa entender, por isso que lá em Provérbios ele diz assim, honra o Senhor com as primícias e se encherão fartamente os teus celeiros. Em outras palavras, ele está dizendo, ó, isso aqui é generosidade real. No momento que você ativa o rei, ele está em teu favor.
Sameira acabou de ler 2 Coríntios aqui. Dá com alegria. E o que é que acontece? Deus pode, Deus pode. Deus pode fazer-vos abundar. Então a Bíblia mostra, sabe, queridos, essa disponibilidade da parte de Deus em receber, mas também em te honrar. Agora eu só quero que você saiba de uma coisa. Você nunca vai ganhar de Deus no quesito dar. Amém mesmo, gente? E sabe, eu comecei a meditar nessa mensagem. Por quê? Porque a oferta da rainha de Sabá colocou ela num cenário profético. E acredito que nós estamos vivendo dias onde nós precisamos estar em cenários proféticos. Aleluia, aleluia. Sabe, aqueles cenários onde nós vamos realmente provocar a unção de Deus em nosso favor. Porque a unção de Deus, ela precisa ser provocada. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, o rei Salomão exerceu essa generosidade real, né? E uma das leis, querido, de funcionamento do reino de Deus, é essa lei, diga comigo, da semeadura. Rossano, o que é uma lei? Eu sei que tem outras leis, tipo a lei da fé. Lei é tudo aquilo que funciona para você e para mim igualmente. Tipo, lei da gravidade, né? Por rico que seja, por famoso que seja, por pobre que seja, por miserável que seja, por sabido que seja, por burro que seja, não importa, a lei da gravidade funciona para todo mundo. Está todo mundo pisando no chão, não tem ninguém flutuando. Isso é uma lei. O que funciona para um, funciona para outro, independente do dinheiro que tem, da fama ou de qualquer coisa. Né? A semeadura é uma lei, diga comigo, é uma lei do mesmo jeito. Se funcionou para o irmão Reagan, para o pastor Butler, funciona para você, para mim ou para qualquer um. Tudo que a gente precisa é fazer o que eles fizeram. Se funcionou para a rainha de Sabá, diga, funciona para mim. Se funcionou para o rei Salomão, para o rei Davi, funciona para você. Se funcionou para Jesus, funciona para você. Amém? E tudo isso eu só quero que você entenda, que você só tem hoje aquilo que você tem mostrado a Deus, que tem capacidade de administrar. Eu acho que o amém deveria ter sido melhor. Ainda foi murcho. Amém? Então, o que é que eu quero que você entenda? Abre sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Você sabe que a lei da semeadura provoca mudanças em nós? E mudanças são necessárias? Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, uma mudança grande houve, não houve? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então você foi mudado. Diga graças a Deus. Então o que está acontecendo aqui? Jesus te salvando do pai da miséria. Oh, glória a Deus. Jesus te salvando, querido, do espírito de ganância. Porque o império das trevas, o que está lá é isso. É espírito de miséria, é espírito de ganância, de avareza. Aí Jesus foi, com o sangue dele, tirou você desse ambiente desgraçado de miséria. Diga graças a Deus. Amém? E aí, mudanças são necessárias, queridos. Diga para seu vizinho, sabia que mudança é necessária? Não tenha medo de mudança, não. Deixa eu te dizer como Deus usa as coisas naturais para nos ensinar. Você teria dentes permanentes se não tivesse perdido os dentes de leite? A minha pergunta é, foi necessário perder os dentes de leite? Mas não era tão bonitinho? Mas imagine você agora, com cabelo branco, com os dentinhos de leite, coisa linda. Você entende isso? Você está entendendo o que é mudança? Tem coisas que para mudar você tem que perder. Ou você libera, ou nada acontece. Imagine se alguém tem um casamento sólido, se não decidiu abrir mão de uma vida de solteiro. Teria? Não, querido. Você só tem o permanente se você abrir mão do passageiro. Glória a Deus. Amém. E aí a gente precisa entender essas coisas. Porque ele diz assim, né? Em Colossenses 1 a gente lê o verso 13, veja o verso 18.
Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas ter o quê, gente? Para em todas as coisas ter o quê? Queridos, o que é primazia? Diga primeiro. Quando a Bíblia diz que ele é o seu cabeça, ele é o seu Senhor, ele é o seu Deus. Então, se ele é, a Bíblia está dizendo, é para que em quantas coisas? Ele tem o quê? Então, primeiro não é você, primeiro é ele. Primeiro não é as compras que eu faço no supermercado, primeiro é ele. Primeiro não é meu filho, não é meu pai, não é minha mãe, primeiro é ele. Quer dizer o que a Bíblia está dizendo. Primeiro não é a pizza. Quando a gente sai do culto, é ele. E quando eu vejo isso, para que ele tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, se ele tem a minha primazia, eu tenho a plenitude. Se ele tem a primazia, eu tenho a plenitude. Aleluia. Aleluia. E você sabe que sábado passado foi 1º de maio, dia do trabalho. E quem tem algumas categorias que tem sindicato. E o sindicato, ele pede um dia de trabalho de cada trabalhador. Sim ou não? Sim. Aí, o trabalhador que libera um dia de trabalho para o sindicato vai fazer o quê para ele? Vai tratar das causas, vai lutar por ele, vai falar por ele, vai, fazer tudo por ele. Um benefício. Você libera algo, então você tem algo. Agora, o trabalhador que não opta, libera esse dia de trabalho, ele não tem direito de ir no sindicato pedir, reivindicar alguma coisa dele, porque ele não é doido. Concorda? Por que é que tem crente que nem dízimo devolve, quer reivindicar de Deus a prosperidade que ele deu? Você é doido, é? Agora eu quero te dizer mais uma coisa. Sabe? Se é para ele ter a primazia, se você, na sua categoria de trabalho, liberou um dia de trabalho seu para o sindicato e não liberou para a igreja, Deus não está sendo primazia na sua vida, não. Quem está sendo é o sindicato. Porque, querido, se um sindicato tem direito a um dia de trabalho meu, eu quero te dizer que Jesus tem que ter primeiro. Aleluia, aleluia, essa é a hora de correr, essa é a hora de dançar, essa é a hora de gritar, porque você está sendo salvo da miséria. Então, o que você quer dizer com isso, Rosana? Que o mês de maio não terminou ainda. Então, procura calcular quanto vale um dia teu de trabalho. E sabe de uma coisa? Não é o que te pagam, não. É o que você acha que merece. E pega essa oferta especial e chega aqui e diz assim: se sindicato tem direito, mais o meu Senhor. E traz essa oferta extra, querido. Aleluia, aleluia. E que seja uma generosidade real. Amém. Deixa eu beber um golinho d'água, para você se animar mais. Amém? E amados, ele diz assim, em Colossenses 3, verso 5. Vamos correr. Colossenses 3, verso 5. Paulo continua com a carta. Ele te resgatou das trevas, mas em todas as coisas ele é para ter a primazia. E quando chega no capítulo 3, no verso 5, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quem é que faz morrer? Quem é que assassina a natureza terrena? Quem? Então, querido, não adianta você expulsar. Porque isso não é coisa expulsar. Eu expulso toda a avareza na minha vida. Não, não expulse não. Simplesmente abra a mão que ela sai de cena. Quem assassina, queridos, como é que eu posso dizer? A avareza, diga, sou eu. Diga, sou eu. Amém? Às vezes a gente quer ser tão espiritual que a gente pensa que, em nome de Jesus. Não, é você que simplesmente abre a mão e está tudo certo. Amém? Ele disse: faz, pois, morrer a tua natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza. A avareza faz parte de uma natureza terrena. Só que hoje você é real. Você faz parte da realeza. Você é um cidadão celestial. Esse negócio de avareza é para as pessoas que são naturais, que nunca receberam Jesus. Não é seu caso.
Você mudou de dono, Jesus já te constituiu rei, sacerdote. Você é uma nova criatura. Amém? Aí ele diz assim, mata a natureza terrena, vamos ficar com a avareza, ponto e vírgula, que é idolatria. Diga comigo, avareza é idolatria. E o que é que um idólatra, o que é que acontece com um idólatra? O Salmo 115, me parece, fala do idólatra. Diz que o idólatra, né, é aquele que ele adora a imagem de escultura. Aí que a imagem de escultura tem olho, mas não vê. Tem perna, mas não anda. Tem mão, mas não pega. Tem boca, mas não fala. Aí ele termina o versículo assim. Semelhante a ele se torna aqueles que o adoram. Ou seja, você se torna semelhante àquilo que você adora. Aí a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Isso quer dizer o quê? Que avarento tem olho, mas não vê. Tem perna, mas não anda. Se torna igualzinho. Tem mão, mas não pega. Por isso que as coisas não funcionam. E o avarento é assim. Ele tem ouvido, mas não escuta. Ele está num ambiente desse, uma palavra e uma unção dessa, ele sai daqui como se nada tivesse acontecido. Ele continua sem dizimar, sem ofertar, do mesmo jeito, porque ele é avarento. Agora, quem assassina isso é você. Amém. Aleluia. 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 Amém? Amém? E sabe, queridos, a gente precisa entender o que Jesus disse. Jesus disse assim, eis que o semeador saiu a semear. Ok, você conhece alguém que já fez, vai na academia, paga, faz aquele pacote, aí vai uma vez por semana, quando vai? Ou não vai nunca, aí diz assim, meu Deus, perdi meu dinheiro, paguei o mês todinho, não fui nem lá. Essa pessoa quando sai para a academia, você olha para ele e diz assim, eis aí vai o atleta malhar. Diz. Por quê? Porque quem faz uma coisa uma vez na vida não é considerado. Quando Jesus disse o semeador saiu a semear, ele está falando de um estilo de vida. Ele não está falando daquele que semeia uma vez por mês, não. Amém. Amém. Amém, gente. Então é exatamente isso. E sabe, a Bíblia fala de um dom da generosidade. E talvez você diga, Rosana, eu acho que eu não tenho esse dom. Mas você sabe que aquilo que você não tem, você pode desenvolver? Com a ajuda do Espírito Santo e da palavra e da oração em outras línguas. Por que eu estou lhe dizendo isso? Qual o respaldo bíblico que você tem para isso? Moisés. Quando Deus chamou Moisés, Senhor, eu sou gago, não sei falar, mas vai ler na Nova Aliança. Que a Bíblia diz lá em Atos 7 que ele se tornou poderoso em palavras e em obra. Então ele se tornou poderoso naquilo que ele não era. Então você pode também nessa área se tornar poderoso naquilo que você não é. Eu tenho uma dificuldade, vai ser poderoso nisso. Simplesmente comece. Começa com o 1º de maio. Oh, glória a Deus. Amém. E quando Jesus disse assim, eis que o semeador saiu a semear, ele fala de 4 tipos de terreno que a semente foi lançada. Numa terra onde era a beira do caminho, num terreno rochoso e numa terra cheia de espinhos. Lembram da parábola do semeador? Mas ele fala num 4º tipo de terreno, que é a boa terra. Isso me mostra o quê? Que 25% dos terrenos que você semeia é o correto. Então você tem que ser muito guiado. É por isso que a gente não semeia só por causa de necessidade. A gente semeia para abraçar uma visão. Porque quando você abraça a visão, aí você está no terreno correto. Aleluia. Aleluia. Porque o reino de Deus é assim. Diga comigo, o reino de Deus é assim. Deixa eu dar um exemplo para você. De quem só semeia para necessidade. Como as coisas, o modo de Deus fazer as coisas, querida, é diferente do nosso. A lógica de Deus não cabe na nossa, não. Você sabia disso? Sabe quando Elias foi enviado para a casa da viúva de Sarepta? Jesus, inclusive, fala nela na Nova Aliança. Então, essa mulher é digna de ser citada, né? E quando ela chegou lá, queridos, olha, se chegar hoje para o pastor Fábio, ou para você, ou para a igreja... tem uma mulher ali, pastor, que está com tanta fome com o filho dela. Ela só tem para o almoço de hoje. Sabe qual é a primeira coisa que nós fazemos? Uma cesta básica. Sim ou não? É. Agora a minha pergunta é, será que a cesta básica para ela era o modo de Deus fazer as coisas? Porque Deus não mandou Elias levar uma cesta básica para quem não tinha o que comer.
E quando ele chegou lá, ele já disse, traz água aí. Engraçado, a gente só fica com o pão. Mas a raridade na época era a água. O povo estava passando fome porque não tinha água. E foi a primeira coisa que ele pediu. Água. Oh, aleluia. Depois que ela foi, pão. Tão certo como vive o Senhor, eu não tenho nada a não ser. Eu gosto desse a não ser. Que às vezes você está ouvindo, eu não trouxe nada hoje a não ser, pois o a não ser te salva. O a não ser te salva. Entende? Então isso me mostra que o jeito de Deus fazer as coisas nem sempre é do meu jeito. Em vez de Elias levar uma cesta básica, eu digo, vá lá e como que ela tem. Por quê? Porque a cesta básica era paliativo. Mas a oferta que ela ia liberar era permanente. Então, às vezes você está orando e eu fico imaginando a cabeça daquela mulher. Quando Elias chegou lá, eu quero o que você tem para comer. A mulher vai indo para a cozinha, levantando as mãos para o céu e perguntando, Senhor, qual foi a parte da minha oração que o Senhor não entendeu? Que a pessoa está orando por provisão. Pensa que o homem de Deus vai chegar com a feira aqui em casa. Do atacadão de tudo. Ele vem comer o que eu tenho. Deus entendeu alguma coisa errada. Eu acho que tem alguém aqui orando por provisão. E Deus está lhe dando a resposta hoje. Oh, aleluia. Eu acho que essa igreja não anda em amor, não. Sabe o que eu estou passando? Deus também sabe. E não me dá a provisão. O que é que tu tens? Lança o teu pão sobre as águas. Não, Rossana, a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Pois é, só que em Eclesiastes, Salomão já velho, porque gente velho, né, já tem uma certa sabedoria e ele já era sábio de pequeno. Aí ainda com a idade, lança o teu pão sobre as águas. Ele está dizendo o quê? Não lança semente não, tem hora que tem que lançar é o pão mesmo. E sabe por que ele diz isso? Porque você não sabe sobre o mal que vai vir sobre a terra. Então, querida, eu vou te dizer, se for preciso passar uma refeição sem comer, é melhor plantar. Oh, glória. Se alegre, viu? Amém? E aí, o que é que a gente percebe? Quando Jesus disse assim sobre os terrenos. Rosana, como é que eu sei aonde semear? Os 25% do terreno, né? Amados, a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo, né? Porque você pode estar perdido num ambiente por falta de sinalizações ou por falta de você não entender as sinalizações. Entende? Só que eu quero te dizer, eu como ministra do Verbo da Vida, eu sei quais são as sinalizações que têm saído daqui para você. E são tão claras que qualquer criança de 5 anos entende. Amém? Você não tem desculpa. Você é para estar andando pingando ouro mesmo. Porque a palavra e o alimento que tem saído daqui e as instruções que você tem todo culto para semear, querido, está na hora de você virar essa chave. Amém. Oh, glória a Deus. Amém? Amém. E a gente tem que parar de estar nessa condição de só receber, de só receber. Você sabe por que o nome do mar é mar morto? Porque ele só recebe, não libera nada para ninguém. É morto. Aquilo que só recebe é morto. A lei de Deus sabe, queridos, essa coisa, dá, recebe, recebe e dá. É o tipo que Deus resolveu para trabalhar, para ser assim. Diga de novo, o reino de Deus é assim. Mas quando Jesus fala da parábola dos talentos, a Bíblia diz, né, eu não vou ler ela porque ela é um pouco longa e eu só quero lhe passar assim a mensagem, depois você lê em casa. Lá na parábola dos talentos, a Bíblia diz que ele entregou, quando ele conta a parábola, conforme a capacidade de cada um administrar. Então diga comigo, eu só tenho hoje o que Deus viu em mim, a capacidade de administrar. Uau! O que eu faço para ter mais? Mostre para ele que você tem capacidade. Aleluia.
E como é que eu mostro? Buscando o reino de Deus fazer as coisas. E o que acontece aqui? Eu pedi a Judivan para fazer umas contas para mim. A Bíblia disse que Jesus liberou talentos. 1 talento para um, 5 talentos para outro e 2 talentos para outro. Só que 1 talento na época valia 6.000 denários. E 1 denário é um dia de trabalho. Olha só. Um dia de trabalho hoje, baseado no salário mínimo, dá R$37. 37 vezes 6.000, que era 1 talento, dá exatamente R$220.000. Então, Jesus deu 220.000 a um, 1.100.000 a outro e 440.000 a outro. Aí disse assim, eu estou liberando o que você tem capacidade de administrar. Diga, uau! Eu acho que pelo que tem chegado nas suas mãos, Deus está te mostrando qual é a capacidade que você tem. Eu não sei quanto você ganha. Mas aí no seu coração você sabe. Não é assim? E só que ele voltou, diga, ele voltou. E o interessante é que Jesus chega para o que não multiplicou nada. E por que ele não multiplicou? Diga comigo, porque ele decidiu esconder. Diga, ele decidiu guardar. Querido, guardar não é a forma de Deus fazer as coisas. Tem algum problema, Rosana, eu guardar? Tem não. Mas você só guarda depois que você praticou o que a palavra de Deus diz. Depois que você liberou dízimo, depois que você ofertou, depois que você foi generoso. Porque quem guarda não multiplica. Diz que ele guardou na terra. Sabe os tesouros da terra, a forma da terra funcionar. Você já saiu dessa desgraça. Pelo amor de Deus. Amém, gente? E aí o que acontece? Quando Jesus voltou, Jesus chegou para o homem. O que me chama a atenção nessa passagem? É que Jesus chegou e perguntou assim, cadê meu dinheiro? Não foi o seu. E eu quero dizer que ele vai voltar. E ele vai chegar para você e vai perguntar, e meu dinheiro? Que tu acha que é teu. Oh, meu Deus, cadê meu dinheiro? Porque a gente diz assim, dízimo é do Senhor. Aí a gente pensa assim, 10% é do Senhor. Não, 10% não, é tudo. Eu vou dizer de novo, não é 10% que é dele não, é tudo. Ele só te dá a capacidade de administrar os 90%, porque ele é tão bom. Mas, amado, se Jesus pergunta assim, cadê meu dinheiro? Isso quer dizer que o dinheiro que chega nas minhas mãos, ou salário mínimo, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10, ou 1.000, sei lá. Isso quer dizer que é dinheiro alheio. E eu não sei se você já usou alguma coisa que é dos outros. Você já dirigiu um carro dos outros? Meu amigo, a gente dirige com tanto cuidado. Até para passar não quebra-mola. A gente passa, não como passa no nosso, não. Porque, eita, o carro não é meu. Se você tivesse esse entendimento que o dinheiro que chega da sua mão não é seu, você ia ter mais cuidado. Principalmente na hora do dízimo e da oferta. Porque como o Samis falou aqui, não é você que decide. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. E aí, quando ele voltou, né? Quando a gente usa o que não é nosso, diga comigo, eu sou mais cuidadoso. E Jesus diz lá em Mateus, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia os juros do que é meu. Em outras palavras, eu ia ver isso multiplicado, porque Deus não nos chamou, queridos, para viver num ambiente onde não haja multiplicação. Deixa eu te dizer, Deus te chamou para multiplicar, Deus te chamou para prosperar, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para abundar, Deus te chamou para superabundar, Deus te chamou para coisa grande, para muito, para grandeza. E Ele quer que você simplesmente mostre para Ele o que você tem capacidade de fazer com aquilo que Ele tem feito chegar às suas mãos. E a forma de multiplicar é dando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Amém. Oh, glória a Deus. Diga comigo, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Diga, e na minha lógica, Deus não opera
Querida, se você cresce nisso, sua vida era outra. Amém. Você está sendo abençoado? Amém. Então, vamos pensar aqui, né? Eu estava ouvindo a história de um homem, né, que eu achei bem interessante. Um certo rapaz encontrou Romário lá no Rio de Janeiro, num restaurante. Romário, você sabe quem é Romário, não sabe? Pronto. E aí, ele pediu permissão para ter acesso a Romário. E teve aquele acesso, e quando ele chegou para Romário, conversando com Romário, ele queria liberar uma palavra para ele. E também uma oferta. E o que eu achei lindo da atitude desse rapaz, foi que ele disse assim: isso que eu estou te dando, não tem nenhum poder de alterar a tua vida, mas tem poder de alterar a minha. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Tem coisas que você libera, que pode não ter poder de alterar a vida da pessoa que você está dando, guiada pelo Espírito. Porque às vezes você olha e diz, fulano não está precisando e não se dá porque precisa. Na hora que você entender isso, você vai deixar de colocar sua semente em saquetel furado. Porque não se dá por necessidade. Amém? Amém mesmo? Amém. Embora que o que chega é para suprir necessidade também. Mas generosidade real, queridos, nem sempre é porque o outro está precisando. É porque Deus está mandando. Amém. E aí, ele liberou uma palavra para Romário e disse que Romário tirou o relógio do bolso, do pulso, e deu para ele. E o rapaz disse assim, não, eu não vim por causa disso. Ele disse, sabe o que Romário respondeu? Rapaz, eu preciso selar essa palavra. Uau. Uau. Eu gosto disso. Querido, quantas palavras você recebeu aqui que você precisava selar, e você ficou com cara de paisagem, como se estivesse falando com todo mundo, menos com você, e saiu daqui sem pegar a bênção. Aleluia. Eu nem preciso dizer assim, diz o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se liga. Cuidado para não perder a oportunidade de plantar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é assim. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos lá. Então, o que é que eu quero que você entenda? Que dar é a forma que Deus criou para te dar de novo. Não é simples assim? Se você não entender nada dessa mensagem, você diga comigo, dar é a forma que Deus criou para me dar de novo. Você já prestou atenção quando você respira? Vá, porque respirar hoje, queridos, é um privilégio. Faça assim. Enche o pulmão de ar. Agora solta. Você percebeu como é que funciona? Você recebe e libera? E já prestou atenção que o que você liberou nem te servia mais? Tem coisa que não tem que estar te servindo mais, mas está no teu guarda-roupa, empacando a tua bênção. Meu Deus do céu. Só que o que eu libero, as plantas precisam. E na hora que as plantas pegam o que eu liberei, libera para mim o que eu preciso. Oh, glória a Deus! É assim, amado. Sabe de uma coisa? Tem coisa que a gente tem que liberar para receber o que precisa. Você libera e recebe o que precisa. Você libera e recebe o que precisa. Você sabe por que essas luzes estão acesas? Porque tem dois polos aqui, um negativo e um positivo. Um recebe e o outro libera. Um recebe e o outro dá. Se tivesse dois positivos, não estava acesa. Se tivesse dois negativos, estava no escuro. Mas porque tem um positivo e um negativo, está no claro. Deixa eu te dizer, a lei funciona assim. Oh, meu Deus do céu. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Desde que começou essa pandemia, que eu entrei em um acordo com meu marido, graças a Deus. Rapaz, a gente não assiste um culto sem liberar uma boa oferta.
Isso é uma questão de honra. E eu quero te dizer uma coisa, era culto online. Porque fechou tudo lá em Maceió. E a gente no Ministério Itinerante, como vocês sabem, toda semana um evento marcado, porque é isso que Deus nos chamou para esse tempo e a gente não tem dúvida disso. E no dia 20 de março, tudo fechado, só não fechou o céu para a glória de Deus. E de repente você fica em casa, sem ter um evento, sem ter a provisão que vai chegar. E mesmo nesse cenário, ele disse, minha filha, a gente não assiste um culto online sem liberar a oferta. Eu disse exatamente, esse não é o momento de reter. Vamos lançar o pão sobre as águas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Rosana, o que é que tem acontecido? Queridos, a prosperidade na minha vida é um resultado das minhas atitudes. E eu vi tanta gente, sabe, em grupos, até lá em Maceió, pessoas conversando comigo, em grupos dizendo, gente, vamos economizar ar-condicionado, porque a gente está entrando numa fase muito difícil, vamos diminuir a conta de luz, não vamos tomar banho com chuveiro elétrico. Amado, eu tenho um nojo de espírito de miséria, nojo, dá vontade de avançar, fazer uma imposição de mãos. E o povo, Rosana, o que é que você acha disso? Eu disse, pega um avião, infelizmente não estava tendo voo, e vai voar lá pelas cataratas do Iguaçu. Aí olha se Deus deu ordem aos anjos, já que não tem turista, fecha as comportas. Porque se Deus fez isso, a gente para de usar ar-condicionado. Mas eu tenho o caráter dele. Oh, amado, Deus é lá de estar trancando nada. Por causa de Cristo, quando foi que uma situação moldou o caráter de Deus? Quando foi? Pelo amor de Jesus, larga desse espírito nojento, de estar retendo, de estar guardando, de estar, sabe, cava, guarda. Deixa eu te dizer, se o teu futuro depender do dinheiro que você tem, você está lascado. Sabe por quê? Porque pessoas morreram de Covid aí, com muito dinheiro e não podia fazer nada. Porque se Deus não guardar... Oh, aleluia! Aleluia! Amém! E aí, deixa eu usar mais os 5 minutos que eu tenho. Você deixa? Quando, queridos, Jesus chegou para Pedro e ele estava zerado, sem resultado de nada. Que Jesus pregou a palavra, Jesus disse, lança as redes. Pedro foi do zero, do nada para a abundância. Pegou tanto peixe. Sabe por quê? Uma palavra de ordem. Lance as redes. E aí o que chegou para Pedro, ele começou a chamar o povo. O que chega para você, querido? Chega para quem está perto de você. Amado, se não for para isso, esqueça a prosperidade na sua vida. Se não for para alcançar quem está ao teu redor, pode esquecer. Porque Deus não funciona assim, não. Com mão de vaca, munheca de samambaia. Deus não funciona assim, não. Amém? E aí, Jesus disse assim para Pedro, lance as redes. Agora, você concorda comigo que antes de Pedro lançar aquelas redes, ele teve que controlar o questionamento? Sabe qual é o poder que o diabo tem na sua vida de sugestão? Só esse. Mas se o Espírito Santo te sugerir por dentro, o poder de sugestão do diabo por fora, querido, é anulado. E Pedro teve que questionar, sabe, realmente aquele diálogo interno. Você já fez isso a noite todinha, não deu certo? Você já fez isso, você já liberou a oferta, o que não deu certo? Não é não? Ou é só comigo? Essas sugestões. Eu acredito que com você também. E ele controlou aquele diário, aquelas e eu estava fazendo um estudo. Você sabe que quando você está traumatizado com algo, o córtex pré-frontal fica bloqueado? O que acontece? Quando algo me traumatiza, o córtex pré-frontal, ele não é vascularizado. E porque ele não é vascularizado, ele não recebe o sangue que é necessário e me impede de tomar as decisões acertadas. Por falta de oxigenação naquela área. Isso foi um estudo que eu vi. É interessante isso.
Então Pedro estava ali, querido, ele podia estar traumatizado de tanto esforço para nada. Mas tudo que ele precisou fazer foi parar os questionamentos e fazer exatamente o que a Bíblia diz. Porque eu vou te dizer, Jesus, ele não se move por vitimismo, não. Ele se move por fé. Amém. 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 E quando ele lançou as redes, que veio aquela quantidade de peixe, né? Porque a nossa prosperidade é um reflexo, queridos, de uma condição interna aqui dentro. Aqui dentro tem uma negativa de uma foto. E o que você vive é exatamente a revelação de uma negativa que está aqui dentro. Entende? Como a gente precisa renovar a mente. Se você não assistiu a mensagem de quinta-feira, né? Eu acho que é bom você ir lá no YouTube para renovar a mente. Amém? E aí, o que é que acontece? Ele tinha uma palavra agora. Agora ele tinha uma palavra. Ele tinha feito tudo na força do braço, mas agora ele tinha uma palavra. Lance as redes. E tudo que você faz debaixo de uma palavra, os resultados não é só para você. É para quem está perto. Diga comigo, e a abundância chegou. Então, eu considero, sabe, que Pedro foi do zero para a abundância. Quem considera comigo? Agora, querido, demônio a gente expulsa, mas emoções a gente controla. Amém? Aí ele foi do zero para a abundância. Só que não ficou por aí. E eu quero que você vá para João, a gente já está encerrando. João capítulo 21. Eu só vou falar disso, de um caso aqui de Abraão, mas coisa rápida. Fique tranquilo, você vai ser liberado para seu almoço na hora. Receberam algo? João 21, 11. Aí já é outra pesca, quando Jesus ressuscitou, Jesus chega para Pedro e Jesus pergunta, tens aí alguma coisa para comer? Aí de novo não tinha nada, só lembrando que a primeira pesca, Pedro foi do zero para a abundância e alcançou quem estava perto dele, os barcos que estavam perto. Essa aqui já é a segunda, depois que Jesus ressuscitou. E diz assim, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Quem aqui concorda comigo que a Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária? 153 grandes peixes, eu fui estudar. O que significa esses 153 grandes peixes? E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu, né? O que é que acontece aqui? Que eles, nessa época em que eles pegaram esses 153 grandes peixes, pessoas dizem que era exatamente todas as espécies de peixe que tinha no mundo veio naquela rede. 153. Vocês estão entendendo isso? Só que também significava, não mais hoje, claro, porque cresceu, significava também a quantidade de nações existentes. Rossana, o que isso quer dizer? Você lembra que a Bíblia diz que Isaac prosperou no tempo de fome, naquele mesmo ano? Diz, prosperou o homem, enriqueceu, ficou riquíssimo. Você percebe uma graduação? Sim ou não? Sim. Pedro primeiro veio para ele e para quem estava perto. Aí agora Jesus manda para ele algo em que não era só para ele, mas que era para ele e para as nações. Isso me mostra que você pode ir do zero para a abundância, mas não fique nessa caixa. Entenda que vai chegar o ponto de que vai chegar para você, mas também para você alcançar as nações. Porque o propósito de estarmos vivos e prósperos é que essa palavra seja pregada em todo o mundo. E quem banca o reino de Deus sou eu e é você. Eu sei que hoje você pode estar ofertando só para uma igreja local. É para o que está perto, é para os irmãos que estão perto. Mas sabe, querido, muda a tua mentalidade e entenda, vai chegar para eu alcançar o mundo. Vai chegar para alcançar as nações. Vai chegar toda espécie na minha conta. Pix não vai ser só de real, não. Vai ser de euro, vai ser de dólar. Aleluia! Porque vai vir e vai. Porque o reino de Deus é assim. Oh, glória a Deus.
Você entende como nós precisamos, amados, ter essa mentalidade de que você não nasceu de novo só para você. Que vida miserável, desgraçada, é aquilo que só dá para você e para sua família. Isso não é vida, não. Diga, eu quero mais. Ok, agora, vamos lá. Deixa eu encerrar agora de fato e de verdade. Né? O pessoal do louvor, se quiser vir, abre sua Bíblia. Quem já leu em Gênesis que Deus nos chamou para dominar? Ok. Em Gênesis, no capítulo 15, fala que Abraão já tinha dado o dízimo, né? E a Bíblia diz, depois dessas coisas, aí que Abraão deu o dízimo, você já sabe toda a história. Mas quando eu gosto de uma coisa aqui, Gênesis 15, verso 7, diz assim. Gênesis 15, verso 7. Aleluia. Disse-lhe mais, Deus falando com Abraão, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Sabe que você tem essa promessa? De dominar a terra? Amém? Aí, olha a pergunta de Abraão. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como eu saberei que hei de possuí-la? Como é que eu vou saber, Rosana, que vai chegar na minha conta ao ponto de eu ir mandar para as nações, para sustentar o evangelho nas nações? Como é que eu sei? Aí Deus deu uma resposta para Abraão, que a resposta está exatamente aí, ó, no versículo seguinte. Eu vou ler com você. Respondeu-lhe. Quem respondeu? Diga, foi Deus mesmo. Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. O que Deus estava querendo dizer? Leve ao altar. Aí eu fui pesquisar o que significa isso. Bezerro significa produtividade. Cabra significa industrialização. Cordeiro significa unção sacerdotal. Rolinhas, colheita e pombos, renovo. Então, quando Abraão chega e diz assim, Senhor, como é que eu sei que eu vou possuir a terra? O Senhor disse, é simples. Pegue em cada área que você quer dominar e levar ao altar e me dê de oferta. Na área que você quiser meu envolvimento, oferte. É simples assim. Quer saber como é que vai ser? É simples assim. Meu Deus do céu. E sabe o que aconteceu? Onde Abraão ia, onde ele ia, ele armava um altar para oferecer ao Senhor. Leia a Bíblia. Qual foi o único lugar que Abraão não levantou um altar para oferecer sacrifícios de oferta ao Senhor? O único lugar foi no Egito. Foi exatamente no Egito que o povo foi escravo. Porque na área que você não adora a Deus, o diabo te escraviza. Aleluia. Aleluia, fica de pé. Aleluia. Então cuidado. Cuidado para o diabo não te enganar. A igreja não precisa. Está tão linda. Quem precisa é você. Oh, aleluia. Você não é obrigado a dar dízimo. Você não é obrigado a nada. Nem até Deus como Senhor. Nada. A Bíblia não te obriga a nada, querido. Você não é obrigado a nada. Agora, o que você também não pode é reivindicar um direito que você não aciona. Os princípios. Amém? Amém mesmo, gente? Levante suas mãos para o céu. Se você recebeu essa palavra. Oh, queridos, vocês vão ter um prédio próprio. Vocês vão ter um prédio próprio. Oh, e à medida que essa obra crescer, vocês vão crescer. Nas finanças, nos negócios. E eu declaro generosidade real. Generosidade real. Vocês exercitando esse princípio de generosidade como nunca experimentaram antes. E vocês vivendo uma prosperidade como vocês nunca viveram antes. Querida, acredite, não é tempo de reter, é tempo de liberar. É tempo de liberar. É tempo de liberar. É tempo de liberar. Libera, amado. Libera aquilo que chega à instrução. Para você, guarde, guarde, guarde. Subjugue esse espírito nojento de mamon. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Nas suas finanças. E sabe, para resultados magníficos, ofertas magníficas.
Você nunca vai ter resultado diferente. Com o mesmo tipo de oferta que você dá, entra ano e sai ano. E está na hora de você se posicionar. Oh, aleluia. Pai, eu te dou graças, porque sua palavra é a verdade. E como nós declaramos aqui, nós acolhemos com mansidão em nosso coração essa palavra, porque eu sei que essa palavra é poderosa para salvar as nossas mentes. Muito obrigada, Pai. Eu creio que essa palavra não vai voltar para ti vazia, mas ela vai prosperar na nossa vida, para tudo aquilo que ela for designada. Quem crer comigo, diga eu creio e recebo.